E aí, galerinha, tudo bem? Eu sou o Delvane Lima, professor de matemática, e estou aqui para colaborar com vocês no projeto Aprender Mais Codó. É isso mesmo. E nós estamos aqui porque acreditamos que a educação é uma ferramenta que transforma, que muda a vida do ser humano. E por isso eu quero convidar você a participar conosco desse projeto Aprender Mais. Estarei trabalhando com vocês matemática, conteúdos do 5º ano, isso mesmo, dentre eles localização de pontos na reta, geometria, aritmética, enfim, esses conteúdos que são importantes dentro da matemática. E afinal de contas, a matemática está presente em todo lugar, não é mesmo? Então, quero convidar você a aprender conosco. Afinal, aprender mais nunca é demais. Então, venha, participe conosco e vamos, assim, melhorar a nossa educação dentro da nossa cidade. Afinal de contas, ela é uma ferramenta que é capaz de mudar a vida de todo ser humano, inclusive a sua. Eu sou prova disso e você também pode ser essa prova mais uma vez. Sou Vivian, aluna do 5º ano, e participo das aulas de reforço do projeto Aprender Mais Codó. Venha você também! Fala aí, galerinha, bom dia! Você que já está aí junto conosco, quero dar boas-vindas a você a mais esse encontro do nosso projeto Aprender Mais. Muito bom que você já está aí conosco. E nós queremos dar boas-vindas a você e dizendo que aprender mais nunca é demais, não é verdade? Então, que bom que você veio, que bom que você já está aí para aprender junto conosco, para estar aqui juntamente com nós, professores de português, matemática, para junto nós fornecermos a vocês algumas informações e que farão diferença no cotidiano, tá bom? Nesse primeiro momento da nossa live, desse momento maravilhoso, nós estaremos fazendo sorteio, é isso mesmo, os nossos sorteios, os nossos alunos que estiveram presentes na nossa última live, no nosso último encontro, assistindo aqui às aulas de matemática comigo, professor Delvane, com o professor André, vai neste momento estar concorrendo a alguns prêmios, isso mesmo. E quais são os prêmios, professor? Ora, nós temos camisetas, nós temos livros, isso, livros. Que livros são esses? Bom, só para despertar a curiosidade de vocês, são livros que vão falar sobre o nosso município, Codó. Você conhece a história do seu município, Codó? Pois bem, este livro ele vai ajudar você a entender um pouquinho mais sobre essa história, tá bom? Além desse, nós vamos ter outro kit, onde teremos garrafas, isso, a garrafinha aí para ajudar você no seu dia a dia, no seu cotidiano, tá bom? Então vamos para o nosso sorteio. Quem será o nosso primeiro aluno ou aluna que estará concorrendo ou que vai ser o premiado, sorteado nesse primeiro prêmio, nesse primeiro kitzinho aqui com livro, camiseta, máscara, garrafa, né? Vamos logo iniciar com esse kit aqui completo, podemos dizer assim. Então você, aluno que participou aí da nossa última live, você vai estar concorrendo. Mas quem são esses alunos? Deixa eu explicar logo para vocês. São aqueles alunos que registraram a sua frequência não lá no chat, tá bom, aluno? Fiquem ligados. Você não vai registrar a sua frequência lá no chat. Você vai observar aí a descrição da live. Que descrição é essa, professor? Eu não sei. Bom, na tela onde está aparecendo aí o professor Delvane, embaixo tem a descrição, tem o título. Então, essa aí é a descrição. Você vai observar que tem uma setinha para baixo. Clique nessa setinha e você vai ver aí o link que vai permitir você ter acesso à lista de frequência. E é aí que você vai inserir o seu nome, tá bom? Alguns alunos, infelizmente, não estarão concorrendo porque o seu nome não apareceu. Não porque eles não estiveram presentes na live, mas porque não fizeram o registro da maneira correta. Mas você já está sabendo, a partir de hoje você vai fazer o seu registro no link da descrição, no linkzinho que tem embaixo da descrição da live, você vai fazer o seu registro aí do seu nome. Aí no próximo encontro você já vai entrar como membro aí para participar desse sorteio, tá bom? Dito isso, vamos então para o nosso primeiro aluno ou aluna que vai estar concorrendo. Vamos lá? Quem vai ser este aluno aí? 5, 4, 3, 2, 1. Vamos ver de qual escola, qual é esse aluno, qual é essa aluna. Muito bem, é uma menina, olha aí, é uma mulher, Franciele Magalhães Pereira. E olha que interessante, ela é da Unidade Escolar Municipal Pica-Pau. Deixa eu contar um segredo para vocês. Essa foi a minha primeira escola aqui na cidade de Codó. Foi a minha segunda, posso dizer assim, universidade. Foi a segunda escola onde eu estudei. A primeira aqui na cidade de Codó. Um abraço aí para todos os nossos alunos da Escola Pica-Pau, essa escola que
foi fundamental na minha formação como pessoa, na minha formação como cidadão. Você, Franciele Magalhães Pereira, da Escola Pica-Pau, vai estar sendo contemplada com este kit, uma garrafa, uma camiseta, uma máscara e 2 livros aí para você aumentar o seu conhecimento, tá bom? Muito bem. O nosso próximo aluno e aluna vai estar recebendo também, semelhantemente, a aluna Franciele, com exceção da garrafinha, viu? Com exceção da garrafinha. Vamos ver quem é este aluno ou esta aluna. Bom, novamente uma mulher, as mulheres estão aí presentes, né? Marcando presença vai ser a Nayara dos Santos Alves, Colégio Municipal São Francisco. Você, Nayara dos Santos Alves, do Colégio São Francisco, você acaba de ser contemplada com esse kit aqui do projeto Aprender Mais, uma maneira aí de incentivar você a estar participando juntamente conosco, tá bom? Então, obrigado pela presença, você que esteve presente e está presente hoje, você que está chegando pela primeira vez, fique conosco e permaneça até o final do projeto, tá bom? Bom, queridos, essa foi a nossa primeira etapa desse momento, dessa live de hoje, e vamos para a nossa segunda etapa, né? A nossa aula propriamente dita. Então, eu gostaria de estar nesse momento compartilhando com vocês o nosso conteúdo de hoje. O que nós vamos trabalhar nessa live de hoje? Primeiro, vamos fazer uma breve revisão daquilo que nós vimos na aula passada. O que foi que nós vimos rapidamente na aula passada? Acompanhe comigo aí na sua tela, você vai observar o que foi que nós vimos. Na aula passada, nós trabalhamos um pouquinho sobre a importância da matemática na nossa vida. O que você pôde perceber lá? Que a matemática está presente desde o nosso nascimento e podemos estender isso até a nossa morte. E até mesmo após a nossa morte, a matemática continua, porque as pessoas vão estar sempre lembrando da gente, vão estar contabilizando, né, os anos, os dias, né? O que mais que nós vimos? Nós trabalhamos um pouquinho sobre os números, abordando os sistemas de numeração antigo, sistema de numeração egípcio, sistema de numeração romano, sistema de numeração maia, chinês e assim outros exemplos de sistemas de numeração. Falamos também do nosso sistema de numeração, o sistema de numeração decimal. Podemos até acrescentar uma outra palavrinha aí, você ainda lembra que palavra é essa? Posicional, é essa mesmo, né? Sistema de numeração posicional, decimal, a ordem não vai interferir muito, ok? E trabalhamos também um pouquinho sobre o ábaco, esse instrumento utilizado aí para fazer contagens, para representar números e também fazer alguns cálculos, pequenos cálculos, tá ok? Com base no que nós vimos na nossa aula passada, nós estaremos hoje praticando, é isso mesmo, agora chegou a hora de praticar. Chegou a hora de nós apresentarmos para vocês algumas questões que irão nos ajudar a aplicar esses conhecimentos, essas informações e trazer para a nossa realidade aqui por meio de uma questão. Lembrando que um dos objetivos desse projeto, o projeto Aprender Mais, é melhorar o rendimento dos nossos alunos nas nossas provas avaliativas. Então, pode ser que daqui a alguns anos você irá aí se deparar com uma provinha Brasil. Já ouviu falar na prova Brasil? Pois é. Pergunte para o seu professor de matemática, o seu professor de língua portuguesa, ou qualquer outro professor que tenha acesso a essa informação, do que se trata essa provinha. Pode ser que daqui a alguns anos você, ou este ano, você seja submetido a esta avaliação. Então, um dos objetivos desse projeto é fazer com que você se saia bem nessa provinha, tá bom? E leve o nome numa posição legal que todo mundo gostaria, tá bom? Mas, claro, esse é um dos. O outro que nós poderíamos citar aqui é colaborar com você nesse momento difícil, nesse momento atípico que nós estamos vivendo, para que você possa aí atenuar, né, diminuir essas dificuldades que a gente está tendo no processo educacional. Então, chegou a hora de nós praticarmos. E vamos lá, vamos praticar da seguinte maneira. Eu trouxe aqui algumas questões para nós resolvermos juntos, tá bom? Então, à medida que eu for apresentando para você essa questão, vê se você consegue resolver. Quais são os mecanismos que nós podemos utilizar para resolver essas questões? Então, a primeira questão, vamos lá. Primeira questãozinha. Opa, muito bem. Então, a primeira questão vai ter como base o seguinte enunciado. Estas informações são sobre a arquitetura egípcia. Olha só, então você já fique atento. A arquitetura egípcia está relacionada com o quê? Com o sistema de numeração egípcio. Isso mesmo. De acordo com as indicações, responda às questões 1 e 2. Então, as informações que você está observando aí nesta imagem, ela vai servir para você responder a questão de número 1 e a questão de número 2. Então, quais as informações que temos aí? Nós temos o seguinte: a inscrição ao lado indica a altura aproximada em metros da pirâmide de Quéops, a maior pirâmide construída pelo povo egípcio. Considere que a pirâmide de Quéops foram empilhados 2 milhões
311 mil blocos de pedra. Olha só, já tinha ouvido falar nessa pirâmide aí? Pirâmide de Quéops. Que nome estranho, professor. Não é muito comum nós ouvirmos essa palavra no nosso dia a dia. Pois é, que tal você fazer uma pesquisazinha breve aí logo após essa live? Você anotar aí o nome dessa pirâmide. Pirâmide de Quéops. O próprio nome já está ajudando aí você, ó. Pirâmide, você vai lembrar de quê? Qual o país? Egito. Então faz uma pesquisazinha um pouco mais detalhada, de onde é que está localizado, qual é a altura aproximada, né? Quantos blocos foram utilizados. Algumas informações já estão aí no enunciado, mas você pode aprofundar-se ainda mais nessas construções milenares, né? Acredita-se que essa construção, só para você ter uma ideia, ela é datada de mais de 2500 a.C. Então, nós estamos em 2021. Agora, você imagina, essa construçãozinha aí, feita pelo homem, ela foi construída aproximadamente 2500 antes de Cristo ter vindo. Então, pense aí na idade dessas construções. Outro detalhe interessante é que elas também são consideradas uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Olha aí outro ponto interessante para você, aluno e aluna, está pesquisando, né? Quais são as 7 maravilhas do mundo antigo? Você saberia me dizer? Professor, nunca ouviu falar nas 7 maravilhas. Pois pronto, aproveita esse momento e vá pesquisar, vá em busca dessas informações que fazem diferença aí na vida sua como estudante, tá bom? Então, veja só, o que aparece aí do lado? Aparece a representação de alguns números que nós conhecemos no nosso sistema de numeração decimal, só que está em numeração egípcia. Muito bem. E aí eu trouxe aqui no quadro para a gente algumas informações que irão ajudar a gente a resolver essa questão. Olha só aqui no quadro. Veja, no sistema de numeração egípcio, nós vamos ter alguns símbolos. E quais são esses símbolos? O bastão, o calcanhar, o rolo de corda, a flor de lótus, um dedo apontando, um girino, você conhece um girino, né? Pois é, o girinozinho, uma das primeiras fases lá do sapo. E um homem, aparentemente, né? Então, veja, do lado nós temos aqui o valor correspondente desses símbolos no nosso sistema de numeração, tá bom? Então, veja só comigo. Se você voltar lá na imagem, lá no slide novamente, vamos ver quais são desses símbolos que aparecem aqui na tela. Qual desses símbolos que aparece aqui no quadro que nós podemos identificar lá na imagem da questão? Vamos observar essa imagem lá. Vamos lá, novamente a imagenzinha que aparece a pirâmide, né? E aparece os símbolos, tá ok? Vamos lá, novamente a imagenzinha que aparece aí, os símbolos. Prontinho. Olha só, aparece aí para vocês alguma dessas imagens. O que você consegue identificar? Você consegue identificar um bastão? Sim. Então aparece o que aí? Quantos bastões? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bastões. Então anote essas informaçõezinhas aí. Então aparece aí, ó, 6 bastões. 6 bastões. Além dos 6 bastões, o que aparece aí pra gente? Aparece um calcanhar. Você consegue identificar um calcanhar? Tem uma figurinha que parece um calcanhar. Quantos calcanhares? Aparecem 4 calcanhares, ok? 4 calcanhares. Além dos 4 calcanhares, o que aparece? Aparece aí algo parecendo um rolo de corda. Muito bem. Então, esse símbolozinho que parece um rolo de corda, ele equivale, você vai analisar aqui do lado, então aparece um rolo de corda, ok? Então, com base nessas informações, nós podemos agora responder algumas das questões, certo? Então, vamos lá novamente, adiante. Olha o que aparece na questão de número 1. Olha o que aparece na primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: os egípcios criaram um dos primeiros sistemas de numeração de que se tem notícia, utilizando o sistema de numeração decimal. Olha só, a questão está apontando para nós um comando. Qual é o comando? Utilizando o sistema de numeração decimal. Que sistema é esse? Esse que nós utilizamos. Utilizando o algarismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Podemos afirmar que a altura da pirâmide de Quéops, escrito em numeral egípcio, é. Então, quando você analisa a imagem, o que nós já fizemos? Nós vimos lá que esta imagem ela contém 6 bastões, 4 calcanhares e um rolo de corda. Então, quais as características do sistema de numeração egípcio? Ele é um sistema de numeração não posicional. Você lembra dessa informação? Significa dizer que não importa a ordem em que os algarismos aparecem, os símbolos aparecem. Você simplesmente vai somar o valor correspondente a esse símbolo, ok? Então, veja só. Quanto é que vale um bastão? Bastão vale 1. Então, se eu tenho 6 bastões, o que é que nós podemos ter? Nós vamos ter aqui 6 mais. Nós temos 4 calcanhares.
Observe, calcanhar vale 10. Cada calcanhar vale 10. Então, se você fizer uma pequena multiplicação, 4 vezes 10, 40. Então, você já tem 6 mais 40. Mais. E um rolo de corda. Um rolo de corda equivale a 100 no nosso sistema de numeração decimal. Então, você coloca aqui, ó, 100. Pronto. Então, não interessa a ordem do símbolo no sistema de numeração egípcio. Você simplesmente vai fazer a soma do valor correspondente deste símbolo no nosso sistema de numeração decimal. Ok? Então, veja, fazendo a soma, você tem 6 mais 40, 46. 46 mais 100, você tem aqui um total de 146. Então, a questão para nós, ela pode ser respondida da seguinte forma. Pronto. Então, de acordo com a questão, observe, utilizando o sistema de numeração decimal, podemos afirmar que a altura da pirâmide de Quéops, de acordo com as alternativas, nós temos letra A, 641 metros, letra B, 136 metros, letra C, 146 metros e letra D, 614 metros. Então, observe que o gabarito dessa questão é a letra C, ok? E olha só, que interessante a gente aprender. O gabarito é a alternativa correta, tá bom? Às vezes, na hora de preencher uma provinha, o aluno diz assim, eu quero preencher meu gabarito. Bom, é a folha resposta, é o cartão resposta. O gabarito é sempre a resposta correta. Então, o gabarito dessa questão, ou seja, a resposta, a letra correta, seria a letra C, 146. Qual é o comando dessa questão? O que você precisaria estar atento? No que ele fala lá no nosso segundo período, onde ele diz utilizando o sistema de numeração decimal. Então, o comando dessa questão está aqui. Você vai ter que ficar atento ao nosso sistema de numeração decimal e fazer um paralelo com o sistema de numeração egípcio, ok? Vamos para a nossa questão de número 2. A questão de número 2, ela ainda trabalha o mesmo enunciado da questão anterior, ok? Então, vejamos a questão de número 2. Utilizando os símbolos do sistema de numeração egípcio, a quantidade de blocos de pedra empilhados na construção dessa pirâmide pode ser representada através de... Para isso, nós vamos precisar retornar lá o enunciado. Isso mesmo. Então, veja só, nós vamos ter que anotar lá o número que aparece lá no enunciado. Lá no slide anterior à questão 1, certinho? Então, vamos lá no slide da questão 1. Então, veja, para você responder essa questão, você vai ter que voltar para o enunciado, onde ele vai dizer o seguinte, ó, considere que na pirâmide de Quéops foram empilhados, olha só o número que aparece aí, 2.311.000, o quê? Qual é a unidade que ele está medindo aqui? Blocos, ok? Então, essa vai ser a nossa informação que nós iremos utilizar para resolver essa questão. Agora, vamos voltar para a questão 2 novamente, para a gente entender o que iremos fazer com essa questão. Então, o que ele está querendo? Qual é o comando da questão? Ele está querendo que você ilustre este número, faça uma representação desse número utilizando o numeral egípcio. Então, você novamente vai utilizar essa base. Então, o que nós temos aqui? O número 2 milhões. Está aqui, 2 milhões. Para formarmos o número 2 milhões, nós precisaríamos de quê? De um bastão? Bastão equivale a 1 no nosso sistema de numeração decimal. Um calcanhar? Não. Se você seguir, você vai observar, ó, você vai precisar do homem, né? O símbolo do homem para representar o número 2 milhões. Mas quanto? Você vai precisar colocar 2 homens. Aparece aí essa opção, 2 homens nessa questão? Aparece aí, tem alguma alternativa que aparece aí, o homem... Então, vejamos a questão de número 2. Agora, a questão para nós resolver a questão 2. Olha só. Utilizando os símbolos do sistema de numeração egípcio, a quantidade de blocos de pedra empilhados na construção dessa pirâmide pode ser representada através de... Veja, lá na imagem anterior, a questão 1, nós temos esse número que aparece. Esse número representa a quantidade de blocos que foram utilizados na construção daquela pirâmide. Inclusive, uma informação... até hoje é um mistério, né? Um mistério que persiste até a presente data, é que não se sabe como que eles fizeram essa construção, visto que os blocos de pedra eram toneladas, né? Então pesava muito. Então, como que eles conseguiram empilhar essa quantidade de pedra, sendo que a altura era alta, né? Era elevada, e aí a dificuldade que eles tinham para levar essas pedras até essa certa altura. Então, até hoje é uma dificuldade. Então, os cortes também eram bem precisos. Então, a princípio, acredita-se que eles utilizavam uma técnica muito especial, que até hoje é desconhecido para nós. Pela quantidade, já dá para assustar. 2 milhões
311 mil blocos de pedras foram utilizados para construir essa pirâmide que é considerada a pirâmide principal, a pirâmide de Quéops, né? Professor, você pode estar perguntando, para que serviam essas pirâmides? Olha, se você fizer uma pesquisazinha, você vai identificar que essas pirâmides elas eram utilizadas para depósito de múmias, principalmente os faraós. Então, Quéops era um dos faraós do Egito. Então, quando ele faleceu, mumificaram, né, o seu corpo e levaram para essa pirâmide, juntamente com algumas suas roupas, alguns pertences e comida, acredite, até comida levaram para a pirâmide. De acordo com a cultura deles, eles acreditavam que em determinado momento eles iriam ressuscitar, ok? Então, voltando à questão, ele quer saber qual é o numeral egípcio, qual o símbolo egípcio que nós iríamos representar este número aqui, que está em sistema de numeração decimal. Então, quais são as opções? Veja só, nós temos 2 milhões. Se nós temos 2 milhões, o que é que necessariamente tem que aparecer nas questões, nas alternativas para você escolher? Tem que aparecer o homem, ok? Então, tem que aparecer o homem que representa 1 milhão. Uma observação, no sistema de numeração egípcio, cada símbolo pode ser repetido até 9 vezes, ok? Então, se eu tenho 2 milhões, o que é que eu tenho que ter necessariamente? Eu tenho que ter lá 2 homens, certo? Então, eu tenho que ter 2 homens lá para representar esse numeral. Se você analisar na letra A, você não consegue identificar os 2 homens, então você já eliminaria a letra A. A letra B aparece? Também não aparece. Na letra C, da mesma forma, só aparece 2 homens na letra D. E se você observar, é o gabarito da nossa questão. Por quê? Porque necessariamente eu terei que ter 2 homens para representar o numeral 2 milhões. Além dos 2 homens, o que mais? Para nós representarmos o numeral 300 mil, nós iríamos utilizar aí 3 girinos, 10 mil nós iríamos utilizar o dedo, o valor 1000 nós iríamos utilizar uma flor de lótus. Então, o gabarito da nossa questão 2 seria a letra D, ok? Vamos para a nossa questão 3. O que envolve a nossa questão 3? A questão 3, ela traz a descrição do numeral romano. Então, diz o seguinte, o trecho a seguir é um breve relato sobre a história de Roma na Itália. Diz o seguinte, o texto. Em 21 de abril de 753 a.C., foi fundada às margens do rio Tibre uma cidade que dominou a Europa durante séculos. Roma, localizada ao sul da Europa, na Península Itálica, foi a antiga capital do Império Romano e é hoje capital do Estado moderno da Itália. Okay? Então, o Império Romano foi um dos grandes impérios que já surgiu no mundo, tá bom? Outra sugestão de pesquisa, o professor gosta de colocar a gente para pesquisar. É verdade, o aluno tem que aprender a ser autônomo, né? Então, uma outra sugestão de pesquisa é você aí pesquisar quais foram os grandes impérios que surgiram no mundo, tá bom? Você pode estar fazendo essa pesquisa, vai aparecer para você uma relação. Então, o que é que diz a questão? Qual é o comando da questão? Utilizando os símbolos do sistema de numeração romano, a data da fundação de Roma pode ser assim representada. Então ele quer saber qual é a data da fundação da cidade de Roma utilizando algarismo romano. Então, utilizando lá, o que aparece? Aparece o número 21, que é a data, né, o dia. O mês, abril. Então, observe aí a palavrinha que aparece, abril. E o ano, 753 AC, antes de Cristo, tá bom? Então, vamos lá. Como que nós representamos o número 21, professor? Então, se você tem dificuldade, olhe para cá. Então, eu coloquei aqui para você, uma descriçãozinha para você verificar os símbolos em algarismo romano. A letra I, V, X, L, C, D e M e os seus respectivos valores. Então, veja, algumas propriedades desse sistema é o seguinte, cada símbolo só pode ser repetido até 3 vezes. Então, o número 21, para nós representarmos o número 21, qual símbolo que nós iremos utilizar? Olha só, o símbolo X, a letrinha X. Então, você vai colocar X. Como cada símbolo pode ser repetido até 3 vezes, então eu vou colocar 2x, significando o quê? Como os símbolos são iguais, isso aqui representa uma soma. Então, quando eu tenho símbolos iguais, ou então na direita eu tenho um símbolo de menor valor, não é isso? Isso representa uma soma. Então, se eu colocasse, por exemplo, aqui um i depois do x, isso aqui representaria uma soma. Então, olha só, 10 mais 10 mais 1, 21, ok?
Abril. Abril, como que eu represento abril? Abril é o mês 4, ó, janeiro, mês 1, fevereiro, mês 2, março, mês 3, abril, mês 4. Olha só, como que eu represento o numeral 4 em algarismo romano? Olha só, você vai fazer uma subtração. Por quê? Ó? Porque você tem os símbolos que representam o número 1 e o número 5. Então, nesse caso, se você analisar o número, a letra I, que é o símbolo de menor valor, ele está à esquerda do símbolo de maior valor. Então, você vai fazer uma subtração. Então, aqui vai ser 5 menos 1. Então, abril, mês 4, e o ano 753. Olha só, para nós montarmos o número 753, você vai utilizar a letra D, que representa 500. Então, você vai colocar aqui, ó, D. O que falta? Para nós representarmos o número 700, você vai colocar mais um C, 600, mais um outro C, 700. Pronto, já representei o número 700. E o número 50, olha só, o número 50 é a letrinha L. Então, você coloca aqui, ó, L. Falta agora o número 3. Como que eu represento o número 3 em algarismo romano? Você utiliza aquela propriedade. Cada símbolo pode ser repetido até 3 vezes. Então, você vai utilizar a letrinha I. Pronto. Então, você vai colocar 3 I. E está aí feito a resolução. Olhando para cá, compare com as alternativas. Você tem aí a letra A, o dia. Ele colocou as X e I. O dia aí, nesse caso, é o dia 11. Então, você já descarta a letra A. Por quê? Porque o dia está errado. Não é o dia 11, mas sim o dia 21. Localiza onde é que está o número 21. Você analisar, o dia está na letra C. Olha só, dia 21, o mês 4 e o ano 753 antes de Cristo, tá bom? Então, essa é a resolução da nossa questão 3, ok? Vamos para a nossa questão 4 agora. A nossa questão 4 é o seguinte, ela já envolve o nosso sistema de numeração decimal. O que diz aí? Observe o número que está no quadro abaixo. O número que aparece aí é o número 4.850. Ele pergunta qual é o valor posicional do algarismo 8 neste número, tá bom? Observe, ele traz aí a palavra algarismo. Nós já vimos que algarismo é diferente de número. Ele está querendo saber qual é o valor posicional do algarismo 8. Então, veja só, deixa eu colocar esse número aqui no quadro para a gente analisar. 4.850. Ele quer saber qual é o valor posicional. Bom, você tem que estar ligado nisso aqui. Valor posicional está relacionado com o valor que cada algarismo assume no número, tá bom? Então, veja só, o número 0, ele, conforme nós vimos, ele guarda lugar, tá bom? O 0 significa ausência de valor, mas ele guarda um lugar. Ele está guardando que lugar aqui? O lugar das unidades simples. Então, como ele está ocupando aqui o lugar das unidades, significa dizer que eu tenho 0 unidades. Ele está guardando o lugar da unidade. O número 5, ele está representando que valor aqui? Ele está representando o valor 50, uma dezena, ok? Então, nós temos 5 dezenas, 5 vezes 10, 50. E o número 8, ele está ocupando que valor posicional aqui? Ele está ocupando o valor das centenas. Então, eu tenho aqui 8 centenas. Então, qual é o valor que o número 8 assume aqui? Ó? O número 8 está assumindo o valor 800, tá bom? Então, por quê? Porque ele está ocupando o valor das centenas. Então, eu tenho 8 centenas. 8 vezes 100, 800. Diante disso, o gabarito dessa questão seria a letra C novamente, tá bom? Então, essa questão você iria responder a partir do conhecimento de valor posicional. Significa dizer o quê? Que o nosso sistema de numeração decimal, ele é posicional. Ou seja, dependendo da posição que o número estiver assumindo, ele vai apresentar valores diferentes. No caso aqui, se nós colocássemos esse 8 no lugar do 5, nós teríamos 4.580. Observe, nós mudamos a posição do número do algarismo 8 e agora ele está apresentando um outro valor. Qual é o valor dele agora? 80. Tá bom? Dito isso, vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 5 diz o seguinte: um professor pediu que um aluno marcasse numa linha do tempo o ano de 1940. Que ponto a aluna deve marcar para acertar a tarefa pedida, né? Veja o que é que nós temos na tela aí. Nós temos os seguintes anos explícitos. Observe a palavrinha que eu disse para vocês. Explícito, está na cara. Você consegue enxergar os números 1900 e o número 2000, ok? Então, está explícito. O que é que está implícito? São os demais
anos que estão aí representados pelas letras B, A, C e D. O que o professor solicitou nessa questão? Que a aluna marcasse a letrinha que correspondesse ao ano 1940. Então, atenção para a data que o professor está sugerindo, 1940, ok? Se você fizer uma continha básica e contar quantos tracinhos você tem aí de 1900 até 2000, se você contar, você vai conseguir contar quantos? Vamos contar comigo aí, ó. O número 1, tracinho. Depois o B, 2 tracinhos. Depois do B, 3. Aí vai comigo. 4. Depois do A, 5. C, 6. No D, 7. Aí vem 8, 9, 10. Então, vocês observaram aí que nós conseguimos contar 10 tracinhos, tá bom? 10 tracinhos. Qual seria a outra continha que você deveria fazer para resolver a questão? Você tem que ver qual é a distância de 1900 para 2000. Se você fizer uma continha, o número maior menos o número menor, 2.000 menos 1.900, veja aí, você tem R$2.000. Com dinheiro é mais fácil, né? R$2.000. Aí você gasta 1.900. Quanto que você vai ficar? Você vai ficar com R$100. Bom, então, de 1.900 até 2.000, você tem aí um intervalo de 100. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse 100, que é esse intervalo, e dividir pelo total de tracinhos, tá bom? Então, se você fizer uma divisãozinha básica, ó, 100 dividido por 10, olha aí um macetezinho bem básico, ó. Se eu tenho um zero aqui no dividendo e um zero aqui no divisor, você cancela. Então, ó, 100 dividido por 10 é a mesma coisa que 10 dividido por 1. 10 dividido por 1, 10. O que significa esse 10 aqui, professor? É o valor que cada tracinho vai ocupar. Então, cada tracinho desse equivale a quanto? A 10. Então, se você tem 1.900, depois, o próximo tracinho, você vai somar 1.900 mais 10. Então, você vai ter 1.910. Lá no B, 1.920. Lá depois do B, 1.930. Você entendeu agora? Pois bem, dito isso, qual seria a letrinha B, A, C ou D que representaria o número 1940? Então, vamos lá. A letra B representa o número 1920. A letra A seria 1940. Isso porque depois do B, 1930 e logo em seguida a letrinha A, 1940. Então, nesse caso, o nosso gabarito é a letra A. Tudo bem? Vamos para a nossa próxima questão. Então, essa questão aí, só antes de a gente ir para a próxima, essa questão ela exige o quê? Que você tenha conhecimento de localizar um ponto numa reta, tá bom? Então, para você localizar um ponto numa reta, você vai precisar, às vezes, fazer operaçõezinhas básicas. Soma, adição, divisão, né? E talvez até uma multiplicação, ok? Sexta questão, vamos lá? A nossa próxima questão, ela vai trazer um enunciado sobre o ábaco, isso mesmo, o ábaco, o instrumento utilizado para representar números. Então, diz o seguinte: o homem antigo inventou um instrumento para contar e fazer cálculo chamado ábaco, ok? Dentre vários tipos de ábaco, um deles é o composto de hastes verticais, em que são encaixadas pequenos anéis. O valor de cada anel muda de acordo com a posição da haste na qual será colocado. A haste da primeira posição, à direita, representa a casa das unidades, na segunda, das dezenas, na terceira, das centenas, e assim por diante. Então, observe o que é que você precisa entender nesse tipo de questão. Qual é a posição que você vai iniciar? Sempre da direita para a esquerda. A primeira haste, professor, que haste é esse? É esse palito, esse primeiro palitinho, essa primeira peça que aparece aí à sua direita, ok? Ela vai representar o quê? As unidades simples. A próxima, ela vai representar na direita, lá na direita, ela vai representar a primeira haste da direita, isso, ok? Ela vai representar as unidades. A segunda vai representar as dezenas. A terceira, as centenas. Pronto, terminou a classe das unidades simples. Aí a próxima haste já vai ser o quê? Unidades de milhar. E assim até você completar o ábaco que está descrito, tá bom? Cada bolinha nessa imagem vai representar o quê? Vai representar uma unidade dentro da própria haste. Professor, o que você está querendo dizer? Olha só, se você analisar aí a nossa hastezinha da direita, essa aí que tem uma maior quantidade de bolinhas inseridas, né? Você consegue contar quantas bolinhas aí? Então, conte comigo aí, ó. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu consegui contar 8 bolinhas. Você conseguiu contar algo mais, né? Ou menos? Eu consegui contar 8, tá bom? Então, significa dizer que o algarismo das unidades é o algarismo 8, tá bom? Agora nós vamos no sentido da esquerda. A próxima Hart tem quantas bolinhas? Nós temos 1, 2, 3, 4. Então, o próximo número vai ser 4, o próximo algarismo, tá bom? O número é o final. A próxima Hart, você consegue contar quantas bolinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é isso? Então, o próximo número aí, o próximo algarismo é o algarismo 6. Seguindo essa ordem, nós vamos ter 2 bolinhas, então o próximo algarismo é o 2. E na próxima Hart, você tem 1, 2, 3, 4. Você tem 4 bolinhas. Pronto. Olha só que número nós formamos aqui. Contando de 3 em 3 da direita para a esquerda, nós temos aqui, ó, 42.648 é o número, tá bom? Existe essa opção aí na nossa alternativa? Nós temos aí a letra A, 42.648. Então, essa alternativa seria o gabarito da questão, tá bom? Então, você marcaria lá e corria para o abraço, tá bom? A nossa próxima questão, ela vai dizer o quê? Bom, também fala sobre o valor posicional dos números. Essa questão diz o seguinte, olha só. Observe o anúncio do jornal. Posso afirmar que a ordem dos algarismos 7 e 4 mostradas no valor do carro são, respectivamente. Atenção para essa palavrinha aí, viu, turma? Todas as vezes que vocês estiverem fazendo uma provinha, um exame, ok? Atente-se para essa palavrinha que aparece, respectivamente. Professor, eu acho difícil quando vem essa palavra. O que ela significa? É a ordem com que o enunciado foi apresentado. Então, qual é o comando da questão? O comando da questão diz que ele quer saber o valor posicional do algarismo 7 e do algarismo 4. Então, a ordem tem que ser primeiro. Eu quero saber primeiro do algarismo 7 e depois do algarismo 4. Então, isso é respectivamente. Eu não posso marcar uma alternativa em que aparece aqui primeiro do 4 e só depois do 7. Tá bom? É isso que significa essa palavrinha, respectivamente. Então, vamos lá para o anúncio. O anúncio diz o seguinte, vendo o quê? Carro usado, né? Qual o valor desse carro? R$14.070. Único dono, mecânica tá ok, a cor é verde, nunca foi batido, o ano é 1945. Quem é que arrisca aí? Tá aí o telefone, caso você queira adquirir esse carro aí. Basta você fazer um depósito aí de R$14.070 e você vai levar para casa um carro usado, viu? Não é um carro zero não, tá? Então veja aí o que aparece para nós aí nessa questão. Ele quer saber qual é o valor posicional do número. Então eu vou anotar para vocês aqui no quadro o valor do carro. Então nós temos aqui R$14.070. Bom, se eu estou fazendo um registro de real, de moeda, então tem que representar aqui, ó, antes, o cifrão, tá bom, gente? Isso aqui é o cifrão que a gente chama o cifrão da moeda, no caso aqui o real, certo? Então vamos localizar o algarismo 7. O algarismo 7 está aqui. Qual é o valor posicional dele? Olha só, o algarismo 0 é das unidades, tá bom? Das unidades. O algarismo 7 seria dezenas, tá bom? Dezenas. E o algarismo 4, olha aqui, o algarismo 0 está guardando o lugar das centenas e o algarismo 4 está guardando o que agora? Ele está representando aqui unidade de quê? De milhar. Pronto. Só como ele quer, né, respectivamente, então primeiro eu tenho que encontrar uma alternativa que apareça o nome dezenas e depois unidade de milhar. Vamos analisar lá na nossa questão? Ele vai trazer lá primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta ordem. Bom, professor, o que é isso aí? Olha, toda vez que vier o número, você vai considerar o primeiro das unidades, primeira ordem, e aí segue segunda ordem, que é das dezenas, terceira ordem, quarta ordem. Pronto, já consigo alcançar o algarismo 7 e o algarismo 4. Então, o algarismo 4 ele é de quarta ordem e o algarismo 7 é de segunda ordem. Lembrando, cada algarismo, ele vai representar ali uma ordem. Da direita para a esquerda, você vai considerar a primeira, segunda, terceira e até completar todos os números. Professor, você pulou esses zeros aqui. Por quê? Bom, gente, aparece uma vírgula aqui. Ó. Nós temos a representação de um número decimal.
A princípio, nós não iríamos trabalhar com a representação desses números, tá bom? Por isso que eu já pulei do número decimal e já levei em consideração as unidades simples, tá bom? Então, o algarismo 7 é de segunda ordem. Olha só tem uma letra que aparece segunda ordem, letra B. E logo em seguida aparece quarta ordem, que é a alternativa que responde a nossa questão. Tudo bem? Dito isso, vamos para a nossa questão de número 8. A questão de número 8 diz o seguinte: uma das características do sistema de numeração indo-arábico, professor, o que é esse sistema de numeração? É um sistema de numeração que nós utilizamos, sistema de numeração decimal, tá bom? Que é utilizado por nós ser um sistema posicional. Olha só, já dei essa informação para vocês. Isso quer dizer que um mesmo algarismo pode ocupar posições diversas em um número e representar quantidades diferentes, tendo como base esse princípio, ok? Tendo como base esse princípio, no número 9080, então vamos lá, 9080, o algarismo 9 ocupa a ordem da. Então, olha só, ordem. Vamos fazer o inverso da questão anterior. Esse aqui é a primeira ordem, o algarismo 0, o algarismo 8, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem e quinta ordem, ok? Primeira ordem, unidade, as unidades simples. Então, nós temos aqui a unidade. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centena. Quarta ordem, unidade de milhar. Quinta ordem, centena de milhar. Então, qual é o comando da questão? A questão está pedindo que você leve em consideração o algarismo 9, ok? Então, onde é que está o algarismo 9? Aqui. Ele está na quinta ordem. Logo, conforme eu disse para vocês, se a quarta ordem é das unidades de milhar, a quinta ordem, no caso aqui o algarismo 9, vai ser dezena de milhar. Prontinho? Portanto, o gabarito dessa questão seria a letra A, dezena de milhar, ok? Vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 9 diz o seguinte: observe o numeral 128.784 e ele pede o que para nós? Ele pede a decomposição desse número. Ora, o que é decompor o número? É tornar esse número em partes menores. Então, decompor é dividir. Então, nós vamos pegar este número aí, 128.784, e efetuar nele uma decomposição. Então, de que ele é formado? Então, veja, se é 128.784, ele é formado por quais números? Ele é formado pelo número 100.000, certo? 28.000, então nós vamos ter que colocar 20.000, olha só como nós estamos fazendo. 8.000, você vai representar o número 8.000. 700, representa o número 700. 784 unidades. Pronto, está aí a decomposição do número. Claro, você vai sempre efetuar uma sominha, para você saber o resultado final, tá bom? Então, fazendo isso, você vai observar que o gabarito que contempla a nossa questão seria a letra, vamos verificar, letra D, não é isso? A letra que contempla essa questão, tá bom? Vamos para a nossa próxima questão, a nossa questão de número 10. A questão 10 diz o seguinte: uma papelaria, em janeiro, tendo em vista o início das aulas, né, comprou uma remessa grande de cadernos. Ao receber a encomenda, a papelaria recebeu 2 caixas de 1.000 cadernos. Atenção para essa informação. O que mais? 3 caixas de 100 cadernos, 2 pacotes de 10 cadernos. Quantos cadernos a papelaria comprou? Então, essa questão você resolveria com o quê? Você resolveria com uma multiplicação simples e seguido de uma adição simples. Veja só. Primeiro, ele recebe 2 caixas contendo 1.000 cadernos. Então, você vai fazer uma pequena multiplicação. 2 vezes 1.000. Então, você vai ter aqui um total de 2.000. Ok? O que mais? Você vai ter aí também 3 caixas de 100 cadernos. Então, 3 vezes 100. Você vai ter 300 cadernos. E, por último, 2 pacotes de 10 cadernos. 2 vezes 10, você vai ter aqui 20 cadernos. Fazendo agora uma pequena soma, o que você tem? 2.000 mais 300 mais 20. Você vai ter 2.320 cadernos. Então, neste caso, a letra que contempla essa questão seria a letra A, 2.320
cadernos. Então, veja essa questão, você iria responder com o quê? Com uma multiplicaçãozinha simples, seguido de uma adição, tá bom? Vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 11 diz o seguinte, o censo, atenção para essa informação, ela é interessante para nós, o recenseamento demográfico, o censo ou recenseamento demográfico, é uma pesquisa realizada pelo IBGE, tá? Fiz questão de colocar só a sigla aí para você relembrar o que significa essa sigla. Se você não souber, você vai ter que pesquisar, tá bom? Pesquise o significado dessa sigla. Ele é feito de 10 em 10 anos com a população brasileira, a fim de quê? De descobrir várias informações. Dentre essas informações, a quantidade aproximada da população de nosso país. Segundo o IBGE, em 2010, que foi o nosso último censo, seria... o último censo poderia ter sido feito em 2020, mas por conta da pandemia não foi possível, tá bom? Estamos ainda em processo, em aguardar para saber se realmente irá acontecer este ano ou não. Então, de acordo com o IBGE, em 2010, aqui no nosso país, havia quantos habitantes? Veja só o número que aparece aí, 190.732.694 habitantes. Então, muita gente, né, povoando as nossas terras. E aí ele traz para nós um comandozinho. Essa questão é uma questão subjetiva, não é uma questão objetiva, uma questão de marcar, é uma questão que você vai ter que escrever, você vai ter que riscar aí no seu caderno, tá bom? Então a letra A diz o seguinte, decomponha esse número pelas ordens. Vai ser semelhante à questão 9 que nós fizemos agora há pouco. Você vai ter que pegar este número, 190, vamos escrever este número aqui na tela, no quadro, 190.632.694 é a quantidade de habitantes que, segundo o IBGE, tinha no Brasil até 2010, tá bom? Pode ser que esse número tenha aumentado ou diminuído, para sabermos só se fizermos um novo censo, tá bom? Então, como que você iria fazer uma decomposição pelas ordens, tá bom? Você poderia começar por aqui, a última ordem, tá? Esse número 1, qual é o valor posicional que ele ocupa? Não é 190 milhões? Então, esse número 1, ele representa o número 100 milhões, certo? Então, você vai colocar 100 milhões. O algarismo 9, qual é o valor posicional dele? 190 milhões. Então, 90 milhões. Então, você vai representar aqui o número 90 milhões. Como o zero, ele guarda lugar, né? Ele representa uma ausência de alguma coisa, então ele está só guardando lugar. Você não precisa representá-lo aqui. Não existe 0 milhões, ok? Então, ele não vai ser representado na decomposição. Então, você já vai para o próximo algarismo. O próximo algarismo é o 7. Como que você lê esse número? 732 mil. Então, o 7 equivale a 700 mil, ok? O próximo algarismo, 3, você lê como? 32 mil. Então, o 3 equivale a 30 mil. E o 2 representa 2 mil, e aí você já entendeu como faz, né? O 6 representa o número 600, o 9, 90 e o 4, simplesmente 4 unidades. Está feito aí, de acordo com a letra A, a decomposição desse número de acordo com as ordens, tá bom? A nossa letra B diz o seguinte, quantas ordens e classes há nele? Ora, ele está querendo saber quantas ordens. Para a gente saber as ordens, basta você contar. Ó, o número 4 está na primeira ordem. Então, primeira ordem, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona. Então, este número ele tem 9 ordens, tá ok? 9 ordens. E ele quer saber quantas classes. Vocês ainda lembram o que é uma classe? É o conjunto de 3 ordens. Então, olha só. 3 ordens, uma classe. 3 ordens, uma classe. 3 ordens, outra classe. Então, deu para nós formarmos aqui 3 classes. Tá bom? Está resolvido a questão de número 11. Vamos lá. Seguido a próxima questão. Olha só. Traz também algo semelhante à questão anterior. Ele vai dizer o seguinte. A China é o país mais populoso do mundo, segundo dados do Banco Mundial de 2015. Já é um censo mais recente do que o nosso aqui, né? Sua população é da ordem da unidade de bilhão. Enquanto o Brasil tem 190 milhões, a China tem 1 bilhão de habitantes. Então, é algo, né, assustadoramente grande, não é isso? Uma quantidade de pessoas muito grande. Se você partir do princípio que o planeta Terra, até então, se sabe que tem aproximadamente 7,5 bilhões de habitantes,
Desses 7,5 bilhões, 1 bilhão reside só na China. Então, é muita gente, tá? Então, veja como que está este número aí na forma decomposta. Fizeram a decomposição do número de habitantes que estão presentes na China, e aí ele pergunta para nós o seguinte: qual era o número de habitantes da China em 2015? Escreva com algarismos, tá bom? Então, vamos apagar aqui para a gente colocar. Vamos para a nossa questão 12. A questão 12 diz: a China é o país mais populoso do mundo. Segundo dados do Banco Mundial de 2015, sua população é na ordem da unidade de bilhão, cujo número é decomposto da seguinte forma. Então, você está observando o número aí, decomposto da população chinesa, tá bom? E aí, o que ele pergunta? Ele pergunta, na letra A, qual era o número de habitantes da China em 2015. Então, só uma informaçãozinha. O planeta Terra tem, em média, 7,5 bilhões de habitantes. Então, 7,5 bilhões. Desses 7,5 bilhões, 1 bilhão reside na China, tá? Então, só para você ter uma ideia de quão populoso é este país, tá? Então, qual seria a maneira de nós resolvermos a letra A? Você vai considerar apenas os algarismos diferentes de zero, tá bom? Então, você vai colocar no primeiro, nós temos 1 bilhão. Então, você vai considerar o algarismo 1. Depois, 300 milhões. Então, você vai considerar o algarismo 3. Seguido a isso, você tem o número 700 milhões. Então, considera o algarismo 7. Você tem agora o próximo número, 1 milhão. Considera o algarismo 1. Você tem agora o número 200 mil. Então, considera o algarismo 2. E considere agora o número 20 mil. Então, considera apenas o algarismo o número 2, tá bom? Então, vamos lá. Como a população da China é na casa da unidade de bilhão, então nós vamos ter que ter um número aqui, aproximadamente 1 bilhão, ok? Então, 1 bilhão. Do jeito que está aqui, nós temos quantos? 137.122, ok? Então, se nós acrescentarmos aqui mais um zero, o que nós vamos ter agora? Vamos lá. Classe das unidades simples, classe dos milhares, tá bom? E seria agora a classe dos milhões. Então, aqui o número 1, sozinho, ele estaria ocupando a classe dos milhões. O que acontece agora se nós acrescentarmos mais um zero? Vamos lá. Se acrescentarmos mais um zero, a ordem agora já vai mudar, né? Então, nós vamos pegar agora esses 3 números aqui, ó, classe das unidades simples, classe dos milhões, e agora, continuando, tem classe dos milhares, classe dos milhões, tá bom? Ainda não chegamos na classe do bilhão. Se nós acrescentarmos mais um zero, o que nós teríamos agora? Vamos lá, vamos fazer novamente o joguinho. Nós vamos ter aqui, ó, classe das unidades simples, classe dos milhares, classe dos bilhões. Então, nós temos aqui, ó, 137 milhões, 122 mil, tá bom? Ainda não chegamos na casa do bilhão. Então, se nós acrescentarmos mais um zero, o que vai acontecer? Vamos lá. Fazendo isso, ó, classe das unidades simples, classe dos milhares, classe dos milhões, classe dos bilhões. Então, veja que a letra A, ele está pedindo para você formar números a partir do que foi dado para você, tá bom? Então, o número que representa a população chinesa seria esse número que está na tela para você, tá bom? Na letra B, ele pergunta o seguinte: qual destas formas representava aproximadamente a população da China em 2015? Aí ele traz para nós 1,37 bilhão ou 1,37 milhão. Então, pessoal, como a população chinesa é na classe dos bilhões, então a primeira é aquela que representa o número aproximado da população chinesa, tá bom? Então, essa questão ela trouxe para a gente uma situação em que você vai ter que montar o número a partir daquilo que foi formado, sem precisar você fazer uma adição conforme a decomposição aparece para a gente, tá bom? E aí, pessoal, o que vocês acharam da nossa aula de hoje, né? Deixe os seus comentários, deixe as suas dúvidas. À medida que você for gerando dúvidas aí, vai registrando, vai trazendo para a gente, para que nós possamos trazer para vocês a resolução e ajudar você a entender melhor esses conteúdos, tá bom? Quero agradecer a presença de vocês, espero que vocês tenham entendido e até o nosso próximo encontro estaremos aqui novamente. Afinal de contas, aprender mais nunca é demais. Um abraço e até a próxima.
for parar até A Prefeitura de Codó, juntamente com a Secretaria de Educação, juntos, estamos lançando o programa Aprender Mais Codó. O que é esse programa? É um programa de aula de reforço aos sábados, através de lives, onde os alunos de Codó terão tirado as suas dúvidas e melhorado o seu perfil educacional. E eu peço a você, aluno de Codó, participe. Será muito importante a sua participação nessas aulas de reforços. Buscando aperfeiçoar o processo ensino-aprendizagem em nossa cidade, a SEMECTI, através da sua diretoria de ensino, criou o projeto Aprender Mais Codó. Ele está voltado para os alunos de 5º ao 9º ano que estarão preparados para fazer a prova do SAEB ao final do ano. Nós, enquanto secretaria, incentivados e apoiados pelo poder público, que é através do nosso prefeito, Dr. José Francisco, iremos ofertar aulas aos sábados de português e matemática com professores efetivos da rede pública municipal, com o intuito de atingir a todos os alunos, tanto da cidade quanto do campo. E aqueles que não tiverem acesso à internet, através das lives que serão ministradas aos sábados, terão também acesso a todo o conteúdo através do nosso site, do nosso link. Não deixe de participar das nossas lives, das disciplinas de português e matemática. E você, aluno, que não tiver a oportunidade de assistir aos sábados, as aulas serão reprisadas através do canal 13 TV Liberdade. As aulas de reforço do projeto Aprender Mais Codó acontecerão todos os sábados, às 9 horas. E acontecerão através de 2 canais no YouTube. O canal Aprender Mais Codó 9º ano e o canal Aprender Mais Codó 5º ano. Então você, que é aluno do 5º ou 9º ano da Rede Pública Municipal de Codó, todo sábado tem um compromisso garantido com a Secretaria Municipal de Educação e com a sua escola, visto que sua participação e desempenho acarretará em pontuação em todas as disciplinas lá da sua escola, através do formulário de frequência que iremos disponibilizar todas as aulas no chat. Ah, e lembrando, toda a equipe da SEMECTI está empenhada em fazer com que o projeto aconteça da melhor forma possível. Então, enquanto você, aluno da Rede Pública Municipal, estiver assistindo às lives de reforço, todas as diretorias, coordenações e professores estarão aqui da SEMECTI controlando, prestando suporte técnico a todos os professores que estarão lecionando aqui nesse estúdio e a você que está aí de casa. Então não perca nenhuma aula do projeto Aprender Mais Codó, porque em todas as aulas teremos premiações. Venha você também fazer parte dessa equipe que aprende mais a cada dia. Tudo bem, galerinha? Eu sou o professor André, eu sou professor de língua portuguesa. Nós estamos iniciando agora mais um projeto, o projeto Aprender Mais Codó, onde nós estaremos trabalhando com a área da linguagem, língua portuguesa, texto, compreensão de texto, interpretação de texto, acreditando que a partir de agora haverá um melhoramento na educação para você, que já tem um acesso à educação, mas que pode melhorar. E a partir desse momento, nós vamos começar a interagir mais com textos, estaremos interagindo também com as questões voltadas para o sistema de avaliação SAEB e vocês serão os privilegiados por participarem. Venham participar conosco desse projeto e vamos aprender mais, levantar a bandeira da educação caudoense, porque a educação ela é fundamental para o desenvolvimento de cada cidadão em uma sociedade. Eu quero convidar vocês para fazerem frente nesse projeto, porque a ideia é voltada principalmente para vocês. Vamos aprender! Então, no caso aí, os descritores, eles vão buscar saber de você essas habilidades. Se você consegue ler um texto com clareza, se você consegue ler um texto com toda a habilidade, com fluência, e consegue compreender elementos práticos desse texto, é justamente isso aí que os descritores querem saber. Então, as questões serão feitas, elas serão realizadas aí, justamente em cima desse aprendizado que vocês precisam ter. Tudo isso começa onde? Lá no nosso livro didático, nos nossos livros de apoio, nos projetos que nós temos no decorrer do ano letivo, e vocês vão lendo, isso já vem desde o 3º ano,
Vocês vão lendo, vocês vão desenvolvendo, vão pegando aí as bases, né, da língua portuguesa desde o primeiro ano para chegar aqui no 5º ano e ser submetido a essa avaliação. Assim como vocês, pessoal do 9º ano também vão ser submetidos a essa avaliação. E lá no 3º ano, pode até que não seja tão evidente somente o sistema de avaliação brasileiro, SAEB no caso, mas vocês vão ter o Enem, né? E aí o Enem também vai cobrar, dentro de alguns padrões que o próprio Enem tem estabelecido, os conhecimentos que vocês adquiriram. Então, ter conhecimento não é simplesmente decorar ou memorizar coisas, mas é saber utilizar isso no conjunto. Então, os descritores, eles estão aí para isso, para que você aprenda daquela forma como está ali e depois você consiga colocar isso na prova quando for cobrado. No próximo slide, nós vamos acompanhar aí, eu falei para vocês que iria trazer isso aqui, que eu falei, que é a parte técnica do negócio, né? Mas tenham calma, tenham paciência que nós vamos aprender. Até o Clemente vai aprender aqui agora de tarde. Tá ali bonito, né? Me deu vontade de fazer uma frase aqui que eu ouvi, mas eu vou deixar isso aí quieto, né? Com imagens direto do... Brincadeira, pessoal, olho na tela. Primeiro, nós temos os procedimentos de leitura. O D1, que significa o quê? Localizar informações explícitas em um texto. É você olhar para o texto e ver, e a informação que vai ser cobrada na prova está lá no texto, diretamente. Você não precisa fazer nenhum cacuete, nenhuma pedalada. O negócio está lá no texto, a pergunta é feita. Vamos aqui fazer uma explicação bem clara para vocês, né? Uma forma que a gente não pode usar muito, mas só dessa vez vai valer, né? Por exemplo, aqui. Joãozinho calçou o sapato amarelo. Vou colocar aqui. Olha só aqui. Joãozinho. Essa frase, ela é uma frase, por mais boba que seja, né? A gente não trabalha também frases soltas, a gente sempre trabalha frases em textos, que fique bem claro isso. Coloquei esse exemplo aqui para vocês, só pegarem o que eu estou dizendo quando eu falo de questões explícitas no texto, né? A pergunta vai fazer o enunciado e na letra B, na letra A, perdão, ela vai perguntar. Ela vai afirmar assim: o texto afirma que o sapato de Joãozinho é preto. E você vai voltar para o texto e vai dizer, não é preto. A letra B vai dizer, é azul. E você vai voltar no texto e vai dizer, não é azul. Aí a letra C aparece amarelo. E a letra D pode ser nenhuma das alternativas, ou então branco. Agora nós vamos olhar para o texto. Joãozinho calçou o sapato amarelo. Espera aí. A pergunta está direcionada, apresentando aqui um elemento que eu estou vendo no texto. É isso que é o elemento explícito. Quer dizer, que a questão que vai ser cobrada para você, ela está no texto. Você pode ir lá no texto, consultar o texto e você vai encontrar. Vê como é importante você saber localizar uma informação explícita no texto? O D3 fala sobre inferir o sentido de uma palavra ou expressão, né? Então, nós vamos trabalhar com esses dois hoje, somente eles, viu? Então, inferir o sentido de uma palavra ou expressão é você saber utilizar-se de expressões, no caso, expressões que trazem um sentido que não está embutido naquela fala. Exemplo, eu posso pensar aqui que o professor André está no mundo da Lua. Essa expressão, você junta frases ou palavras e junta esses elementos e dá a entender duas coisas. Ou eu peguei uma nave e fui para a Lua, ou então estou querendo dizer outra coisa com essa fala, né? Então, isso aí, que fique bem claro para vocês que quando alguém diz que o fulano está no mundo da Lua, não quer dizer que ele pegou uma nave e foi para a Lua. Quer dizer que ele está desligado da vida, do mundo. Então, olha aí. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão é totalmente diferente, entendeu? Então, isso aí é muito interessante vocês saberem. O D4 fala sobre inferir uma informação implícita, né? No caso do implícito já é interpretar o texto, né? Não é como você olhar assim uma frase e dizer uma coisa que está ali. Identificar o tema de um texto. Você vai ler um texto todo e quando você terminar sua leitura, você vai dizer assim, o autor está falando justamente sobre isso, né? O D11, que está também dentro do procedimento de leitura. Entenda bem, primeiro vocês têm que olhar essa tarja azul, que são procedimentos de leitura, é como você lê, é como você entende a partir da sua leitura cada elemento dentro dessa primeira tiragem de descritores. Então, o D11 fala sobre distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Eu tenho um texto ali, lá dentro tem um fato científico,
E existe a opinião de alguém ali dentro, né? Geralmente a gente vai ver isso dentro dos textos, dos gêneros textuais, né? E exatamente dentro principalmente do artigo de opinião. Eu trouxe um aqui para vocês olharem e lerem comigo. O segundo, implicações de suporte, de gênero ou enunciador na compreensão do texto. O D5, né? E depois vocês pausem esse vídeo, escrevam isso aí no caderno, ou então vocês podem visitar o Google, pesquisar por descritores do SAEB para o 5º ano, vocês vão encontrar isso aí, dê uma lida bacana nisso aí, legal. Vocês vão ver como vocês vão aprender pra caramba. Então vamos lá. Interpretar um texto com auxílio de material gráfico diverso, propagandas, quadrinhos, etc. Também. O 5 e o 9 estão dentro da mesma linha de descritura, são implicações de suporte, né? O D9 diz que identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Então, é aquela história de você pegar um gênero, para que serve a história em quadrinhos? Ah, para me divertir. Para que serve um artigo de informação científica? Para eu me apropriar de uma ideia que foi lançada ali. Então, veja como faz sentido. Você tem que saber diferenciar um texto do outro. Eu não pego uma tarifa de água e comparo ela com uma carta comercial e digo a mesma coisa. Não é. São coisas diferentes. Uma carta pessoal também. No terceiro, que são relações entre textos, o D15 apresenta reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas. Eu acredito que tinha mais uma parte aí, mas eu não estou conseguindo ver aqui. Pronto, que será recebido. Muito bem, vou voltar aqui. Em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido, né? Que é de onde vem determinados textos, para quem ele é produzido, né? Jornais, poesias e tal, quem é que lê? Vamos para a próxima lâmina. Nós vamos entender que, pronto, nós estamos quase terminando. O quarto vai falar sobre coerência e coesão no processo do texto. O D2 vai apresentar como estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuam para a continuidade de um texto. Interessante isso aqui, esse descritor D2, porque ele vai trabalhar toda a morfologia, né? E aí, nos nossos livros didáticos, a gente vai trabalhando um gênero textual, aí a gente trabalha a ortografia, aí a gente trabalha também a questão das classes gramaticais que estão dentro da ordem da gramática, né? Aí lá vocês vão ter artigo, pronome, numeral, adjetivo, substantivo, verbo, advérbio, conjunção, preposição, interjeição e as palavras denotativas. Então, quando você, por exemplo, se eu colocar aqui, nessa mesma frase minha aqui, toda mal engembrada que eu fiz, né? Joãozinho calçou o sapato amarelo. Aí eu vou continuar essa frase e boto aqui. Deu um ponto aqui, viu? Digamos que eu coloquei o ponto, estou fazendo o texto. Ele gostou. Isso aqui não é um A não, minha gente. Isso aqui é um O, viu? E meus alunos de vez em quando, professor, esse A está parecendo um O. O O está parecendo um A e tem hora que eu mudo tudo. Então, ele gostou muito dela. Olha como esse descritor aqui vai nos ajudar. Se é substituição de elementos, eu tenho um substantivo próprio aqui, que é o nome do Joãozinho, e eu tenho no próximo período 2 elementos. Pronome pessoal na terceira pessoa do singular, ele, e tenho uma contração da preposição de mais o ela, né? De ela. Isso aqui não é um pronome, não. Isso aqui é uma contração de 2 palavras. Então, quando eu pego o de mais o ela, aqui nessa frase, você percebe que ele está retomando o Joãozinho. E dela está retomando quem? A chuteira amarela. É isso aí que esse descritor que eu acabei de falar, ele está apresentando. São elementos que eu posso ver no texto que estão retomando elementos que já foram apresentados no decorrer do texto, viu? Vamos voltar lá para a lâmina para vocês verem aqui como é que funciona isso aqui que eu estou apresentando para vocês. Então, estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições. Então, aqui, as repetições são essas que eu acabei de mostrar para vocês, os pronomes, e também existem outras palavras. Não é só pronome, você tem vários, pessoais, pronome pessoal de caso reto, oblíquo, você tem pronome de tratamento, pronome possessivo, pronome relativo, pronome indefinido, entre outros aí. Então, o D7, ele vai apresentar o quê? Identificar o conflito gerador de enredo e os elementos que constroem a narrativa, principalmente
no gênero textual crônica, vocês vão ver muito isso, né? Porque tem lá o enredo, tem o clímax, tem o desfecho, enfim. O D8, estabelecer relação de causa e consequência entre partes dos elementos do texto. O D12, estabelecer relações lógicas discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções e advérbios, né? Porque a conjunção é um assunto já bem um pouco mais... Eu acho que a gente já vai ver isso aí já um pouco mais depois do meio do ano, que a gente vai entrar no assunto de orações, né? E aí, a partir das orações, a gente vai ter noção do que serão esses elementos de ligação que vão dar essa ideia de coesão, né? Porque coesão vai ser a ligação lógica do texto entre as partes do texto, né? E a coerência, entre as partes da oração. A coerência é entre as partes do texto. O quinto vai falar das relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido. O D13, o que ele vai dizer aí? Que você tem que aprender a identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. Inclusive, né, quando a gente fala textos variados, a gente está incluindo a anedota, que é um outro gênero textual que a gente conhece popularmente como piada, né? Então, determinados textos vão apresentar uma série de elementos ali que você, quando olhar para aquilo ali, vai dizer, olha, ele fez uma brincadeira aqui, eu consegui identificar. Então, veja que todos esses descritores, eles procuram testar todas as habilidades de vocês, que vocês aprenderam desde do terceiro ano, por assim dizer, né, que é o período em que mais vocês são submetidos à leitura, até agora no quinto ano. O D14 é identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações, né? As pontuações são evidentes, que vocês sabem que são ponto, a vírgula, o reticências, né? O ponto de interrogação, ponto de exclamação, enfim, qualquer outra pontuação que aparecer, vocês conseguem identificar isso com naturalidade. Variação linguística. O D10, identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor do texto, né? E, inclusive, na turminha da Mônica, se vocês acompanham os gibis, vocês vão ver que quando aparece o Chico Bento, ele já fala de uma forma diferente, né? O Cebolinha, ele tem um problema de rotação, ele troca uma consoante por outra, né? Ao invés de falar carro, ele fala calo, né? E aí ele vai modificando isso aí. É para vocês identificarem esses efeitos de variação linguística. E nós, no Brasil, a gente tem muitos efeitos de variação linguística. Por exemplo, no Sul, você vê a pessoa falar porta. Quando você vai no Nordeste, aqui na Bahia, você tem o arrastado ti, do di, a gente, né? Então, isso aí é variação linguística. Quando você consegue identificar isso no texto, é isso aí que a prova sabe que é. Vamos para a próxima lâmina, aí a gente vai, então, ver com que elementos nós vamos trabalhar, então, o primeiro deles, que são os procedimentos de leitura. Como eu disse, vocês podem voltar o vídeo, vocês podem parar ele lá nos descritores, anotar, reler e ler novamente, para vocês pegarem. A linguagem parece ser um pouco difícil, meio técnica, mas vocês têm que se acostumar com isso. A vida de vocês é essa, é estudar. Então, ele vai trabalhar com o quê? Primeiro, dentro do procedimento de leitura, nós temos o D1, que é localizar a informação explícita, que está ali no texto, clara, como eu mostrei para vocês aqui. A pergunta vai ser direcionada a um elemento que já está no texto. E o D3, que é o segundo descritor dentro desse procedimento de leitura, é inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Vamos para a próxima lâmina para a gente examinar isso aí mais de perto. Então, nós vamos entrar agora numa leitura, vou apresentar para vocês um texto, né, que é um artigo de opinião. A gente tem isso muito nos livros do quinto ano, artigo de opinião, pelo menos às vezes uns 3 ou 4 em cada livro. E nós vamos entender como é que a prova SAEB, ela apresenta para você, então, as questões voltadas para esse descritor, que é encontrar explicitamente uma informação no texto. Vamos lá? Próxima lâmina. Pronto. Nós temos aí, então, o título desse texto, né, que é Como opera a máfia como opera a máfia que transformou o Brasil num dos campeões de fraude de medicamentos. Esse texto é da Karina Pastoré. O Paraíso dos Remédios Falsificados. Está na revista Veja, na número 27, São Paulo, abril 8 de 1998. Né? Só para a gente ter uma noção de onde que isso aí apareceu. Né? Então, o texto de informação científica a gente vai ver que é diferente desse aqui. Isso aqui é uma opinião. E aí nós vamos aqui agora fazer uma leitura bem natural desse texto, com fluência, para vocês entenderem como que funciona o modo que você precisa ler, que você precisa entender cada elemento desse texto. É um dos piores crimes que se podem cometer. As vítimas são homens,
mulheres e crianças doentes, presas fáceis, capturadas na esperança de recuperar a saúde perdida. A máfia dos medicamentos falsos é mais cruel do que as quadrilhas de narcotraficantes. Quando alguém decide cheirar cocaína, tem absoluta consciência do que coloca corpo adentro. As vítimas dos que falsificam remédios não é dada a oportunidade de escolha. Para o doente, o remédio é compulsório. Ou ele toma o que o médico lhe receitou, ou passará a correr risco de piorar ou até morrer. Nunca, como hoje, os brasileiros entraram numa farmácia com tanta reserva, né? Nesse texto aí a gente pode ver inúmeras relações, gente. Relações de coesão, de coerência, a gente pode ver relação na semântica, o significado das palavras, e é justamente isso que a gente vai ver no primeiro descritor, que é como observar questões explícitas no texto, que nós vamos agora para frente, na próxima lâmina, apresentar aí para vocês, né? Enquanto vocês acompanham aí. Vamos lá. Esse texto que eu acabei de ler para vocês, que é justamente o texto que está na tela agora aí aparecendo para vocês, é um artigo de opinião. O artigo de opinião, ele é um texto publicado em revistas, jornais, que apresenta a opinião do autor sobre determinado assunto, ou ideia ou acontecimento, certo? Então, ele tem algumas divisões. A introdução, né, que na própria introdução ele já pode apresentar aí o assunto, ou pode apresentar até mesmo a sua opinião logo direta, né, lá naquela parte. A opinião é o que o autor pensa, né? Essa desinência R aqui, desculpa, isso é um erro de digitação. A desinência R não existia aí. O que o autor pensa, no caso acha, né, sobre o determinado assunto. Então, se é a opinião, não é o que é uma verdade, mas é o que eu acho, o que eu penso, né? É o meu ponto de vista. Quando eu falo verdade, eu falo uma verdade absoluta, né? Argumento é a prova que sustenta ou confirma a opinião. E a conclusão é a ideia final sobre o que foi exposto. Então, eu tenho, nesse texto, o artigo de opinião, eu tenho ali a introdução, eu já posso chegar de cara colocando logo a minha opinião. Depois eu tenho o argumento ou vários argumentos, e depois eu tenho a conclusão, que pode ser assim, algo bem diretivo, né? Aquilo que eu deixo bem explícito, assim, que é o que eu penso ali, ponto. Vamos para frente. Vocês têm ideia aí? Olha só, coloquei o texto de novo, agora depois de ter falado para vocês, né, sobre como que você pega cada elemento, né? Então, se você sabe que na introdução você já pode chegar e colocar logo a sua opinião, o que foi que a Karina fez? Ela chegou e disse assim: é um dos piores crimes que se podem cometer. Pronto, aí já identificamos a opinião dela no começo, né? Aí ela vai começar a argumentar. A máfia dos medicamentos falsos é mais cruel do que as quadrilhas de narcotraficantes. Quando alguém decide cheirar cocaína, tem absoluta consciência. Ela está apresentando elementos aí que são elementos que fazem parte, né, dos argumentos que ela tem contra essa ideia que é de falsificar medicamentos, tá bom? Aí ela chega lá na conclusão, onde ela diz: nunca como hoje, os brasileiros entraram numa farmácia com tanta reserva, ou medo, essa palavra pode ser tomada nesse sentido. Vamos para a próxima lâmina. Pronto. Agora nós vamos observar aqui uma coisa interessante. Como é que essa questão ela é extraída lá, numa das provas SAEB, para a gente entender como que vai funcionar, então, na prática, o que vocês vão fazer quando pegarem a caneta de vocês, o lápis, sentarem naquela cadeira, botarem aquela prova na frente, vão respirar fundo, vão ler essa questão com toda a naturalidade. Segundo a autora, um dos piores crimes que se pode cometer aí ele apresenta o quê? A letra A venda de narcóticos. Volta a lâmina lá para a lâmina anterior, vamos lá, vamos ver. Letra A diz que é a venda de narcóticos. Vamos aqui. Ele vai tratar de venda de narcóticos, ele vai tratar no segundo período, onde ele vai dizer assim, que a máfia dos medicamentos falsos é mais cruel do que as quadrilhas de narcotraficantes. Bem, narcotraficantes ou narcóticos são drogas, né, como a cocaína, a maconha, enfim. Não é isso que ele está falando. Vamos para a lâmina de novo da questão. É a venda de narcóticos? Não é isso. Ele não está tratando disso. A letra B fala a falsificação dos remédios. Pronto, vamos voltar lá no texto de novo, uma lâmina atrás, a gente vai ver o seguinte. Nesse caso,
quando a gente faz a leitura primária do texto, e esse texto apresenta para nós, na primeira linha, o seguinte. Eu falei agora há pouco que era no segundo período, né? Eu errei, gente. Era primeiro é esse que eu vou ler, depois tem o segundo e o terceiro, que é a máfia dos medicamentos. Então, é um dos piores crimes que se pode cometer. Vamos para o terceiro, o terceiro período. A máfia dos medicamentos falsos. Então, o pior crime que ele enunciou na primeira linha, quando ele chega lá na terceira linha, ele vai dizer que é a máfia dos medicamentos. Portanto, então, a letra B. Vamos voltar para a lâmina da pergunta. Na lâmina da pergunta, nós temos aí a letra B, falsificação dos remédios. A letra C apresenta, que é um distrator, né? Ela apresenta, assim, o seguinte enunciado. A receita de remédios falsos. Se nós voltarmos lá no texto, nós vamos ver que, na verdade, as receitas, né, elas não aparecem ali como sendo nada criminalizado, coisa parecida. Ou então a letra D, a venda abusiva de remédio nas farmácias. Também não temos nenhum elemento que nos forneça essa informação. Volta a lâmina aí. Vamos voltar a lâmina só para a gente ter uma... Pronto. Tá aí, ó. Olha só. Como ele falou sobre receitas, né? O momento que vai aparecer aí nessa última linha, quando ele retoma dizendo aqui que para o doente o remédio é compulsório. Ele toma o que o médico lhe receitou ou passará a correr risco de piorar ou até morrer, né? Então, nesse caso aí, quando é falado tanto de farmácia como de receita, é simplesmente numa linguagem direta, né? As vítimas dos que falsificam remédios as vítimas dos que falsificam remédios não é dada a oportunidade de escolha, né? Então, quando fala de remédio, ele não fala que é algo assim, né? No sentido, como a questão perguntou, como a lâmina da frente. Vamos lá para a lâmina da questão. Olha aí, receitas de remédios falsos? Não. A venda abusiva de remédios? Não. Os elementos que tem falando de remédio, de receita no texto, não apresentam isso. Portanto, a letra B, vamos para frente, o slide da frente. Está aí, a resposta certa seria a letra B, a falsificação de remédios, como o texto apresentou. Como nós estamos no D1, que é apresentar, nós encontrarmos no texto uma informação explícita, é o que está ali no texto, a gente tem, então, aí uma forma bem mais direcionada com o descritor. No momento em que você sabe esse descritor, você consegue acertar a questão exata. Vamos lá, a próxima lâmina. Nós temos aí, pronto. Como eu falei para vocês, nós saímos desse D1 aí, que é um procedimento de leitura que nos instrui a localizar informações explícitas em um texto, né? Então, vocês viram como foi que nós fizemos aí para localizar as informações que estavam lá no texto. Eu consegui ver essa informação, localizei essa informação e respondi corretamente lá, conforme o descritor me disse. Agora eu tenho mais o quê? O D3, que é inferir um sentido ou uma palavra. Gente, o que seria inferir? Vamos então aí buscar o sentido dessa palavra, né? Vou destacar ela aqui no quadro. Inferir. Inferir significa o mesmo que interpretar, né? Ou, de certa forma, tirar aí a interpretação de uma expressão que diz diretamente uma coisa, mas que você tem que interpretar ela no sentido figurado, ou no sentido que é coloquial, que as pessoas sempre usam, para você poder ter noção do que a pessoa quis dizer com aquilo. Então, tendo saído do descritor que aparece na tela de vocês aí, o D1, que é localizar informações explícitas, como a gente viu no texto da agora há pouco, da Karina, agora nós vamos inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Vamos lá, próxima lâmina. Olha que maravilha. Aí uma tirinha pegando aí uma das partes da historinha do Maurício de Souza, né, a Turminha da Mônica, conhecida demais, se vocês gostam muito desse tipo de gênero textual, que é história em quadrinhos, né? Então não vamos confundir. O texto de agora há pouco era um artigo de opinião. Esse gênero textual que vocês estão acompanhando aí na tela de vocês é uma história em quadrinhos. Ele pegou uma tirinha dele ali, né? E colocou aí na questão. A questão diz, leia o texto abaixo. Vamos lá. A princípio você está acompanhando aí, a Magali e a Mônica, né? Vão andando ali, passeando e tal. E, de repente, o anjinho aparece. Falando com aquela vozinha. Imagine aí
aquela vozinha, aquela de corais ali atrás, né, cantando, aquele sonzinho, e ele diz: bom dia, Magali. Tudo certinho? Vê que ele faz uma pergunta. E não esqueça da entonação na hora das pontuações. Ó. No primeiro balãozinho, você está vendo ali um ponto de exclamação, que dá aquela ideia de quando a pessoa chega e ela tem uma expressividade na saudação, né? Então ela diz, bom dia, Magali. Ou então, dependendo de como ela vai saudar, esse ponto aqui, ele apresenta para você aí uma expressão ou de medo, ou de tristeza, ou de susto, ou de alegria, né? Ponto de exclamação. No segundo balãozinho, ele faz uma pergunta, e aí está destacada a pergunta porque você tem um ponto de interrogação logo ao final. Ele pergunta, tudo certinho? Então, a pergunta, entone também a pergunta, não leia uma pergunta de forma direta, né? Eu posso afirmar, tudo certinho, né? Então, no segundo quadrinho, ele vai apresentar, o autor apresenta no terceiro balãozinho, né? Que já está no segundo quadrinho, a seguinte frase. Não sei não, Mônica. Terceiro quadrinho. Mas acho que o anjinho está arrastando uma asinha por mim. Calma aí. Vamos refletir agora sobre como que se apresentou, então, dentro dessa história em quadrinhos, como que se apresentou para nós e qual o sentido que ele vai querer que a gente extraia, então, essa inferência, essa interpretação. Vamos para o próximo slide. Na próxima lâmina, vocês vão entender o seguinte, como é que ele pergunta, como é que o descritor Saeb vai perguntar para você, como é que você vai abrir a provinha lá, quando você começar a analisar aquela prova, o que vai aparecer para você lá? A pergunta desse jeito que aparece para vocês aí na tela. No último quadrinho, a expressão arrastando uma asinha sugere que o anjinho, olha aí, arrasta as asas no chão, primeiro porque lá no quadrinho, quando você olha de primeira mão, ele está no ar, ele está voando, né? Ele não está no chão. Então, por aí você já tira que se é inferência, se você está interpretando essa expressão, você não pode, de maneira alguma, se ater a elementos que estão ali no texto visivelmente. São elementos que estão ali um pouco por trás do negócio todo, entendeu? A letra B. No caso, no último quadrinho, a expressão arrastando uma asinha sugere que o anjinho, letra B, bate suas asas no ar. Será que significa? Primeiro porque a palavra é arrastando, né? Não está dizendo que bate, está falando que arrasta. Então, não é bem essa questão também. A letra C vai apresentar a seguinte frase. Está apaixonado pela menina? Bem, agora aí é algo a se pensar, né? Então a gente vai refletir. Como é uma inferência, uma interpretação do que a expressão arrastando uma asinha quer dizer, então nós vamos parar bem aí, olhando para essa letra C, e até mesmo as expressões que a Magali usa lá no balãozinho, né? Vamos voltar lá na lâmina anterior. Pronto, olha aí. Ó. Não sei não, Mônica, mas acho que o anjinho está arrastando uma asinha por mim. Olha a expressão facial da Magali que entrega tudo, né? Agora vamos voltar lá para a pergunta. Olha só. Ela expressou-se arrastando uma asinha, no caso, essa questão, como a letra C aponta, está apaixonado pela menina, muito bem, essa é a resposta. Essa resposta, ela aponta para essa frase, né, como o descritor D3 apresentou, mostrando que apresenta em o texto para você uma necessidade de você inferir questões que estão ligadas a uma palavra ou uma frase, que diz uma coisa, mas na verdade quer explicar de uma outra forma, quer falar de outra forma, quer apresentar outra forma para você. Então, arrastar uma asinha não quer dizer que a pessoa está arrastando a asa no chão, não quer dizer que está batendo com a asa no ar, não quer dizer nada disso, mas apresenta a ideia de estar apaixonado por alguém, né? Ou aqui no nosso regionalismo, a gente diz não que está arrastando uma asinha, né? Mas que está com a queda de asa, né? Então, a letra D também não seria, porque está com a asinha quebrada também não está relacionado a arrastar a asinha. Vamos lá? Próxima lâmina. Muito bem. Nós temos aqui um outro texto, né? Esse texto, ele apresenta aí mais um gênero textual diferente. E nós vamos agora para a leitura dele. O título desse texto é O Desenhista. A professora pegou o Joãozinho na sala de aula
desenhando caricaturas de seus amiguinhos. Tomou o seu caderno e disse: vamos mostrar para a diretora e ver o que ela acha disso. Chegando na sala da diretora, após esta olhar com atenção para os desenhos, exclamou: muito bonito isso, não é, seu Joãozinho? Respondeu o Joãozinho com a maior naturalidade do mundo. Bonito e bem desenhado. Na verdade, eu sempre soube que era um grande artista, mas a modéstia me impedia de falar sobre o assunto. Mas agora, vindo da senhora, sei que é sincero e por isso fico muito contente. Primeira coisa, né? Que a gente pega aí elementos de humor nessa história. Apesar de que a gente está tratando ainda sobre o D3, que no caso, estamos interpretando elementos aí que estão escritos de uma forma no texto, a gente tem que entender a ideia que ele traz, que ele apresenta para a gente. Nesse texto, a gente encontra aí o Joãozinho misturando tudo, né? Se fosse feita uma pergunta aí de onde aparece o humor desse texto, seria apresentar logo diretamente o momento em que Joãozinho ele toma fala, ele vai apresentar logo aí meio que ficou aí meio sem saber que rumo tomar, né? Não sabia como responder, e aí achou que entrou numa outra onda, não sabe se porque ele queria se desviar de um possível castigo, mas ele apresenta assim meio que um sentido anedótico aí para essa historinha, né? Então, para frente, vamos lá, na próxima lâmina, nós temos aí a seguinte questão. No trecho, a professora pegou o Joãozinho na sala de aula desenhando, a palavra destacada significa, pronto, de novo nós estamos aqui dentro da inferência, estamos tentando entender, né, o que seria interpretar. Como é que eu pego uma expressão que diz uma coisa e logo eu entendo que ela quer dizer outra? Nessa frase. A professora pegou o Joãozinho. Aí a pergunta diz assim, a palavra destacada, que é pegou. Qual é o sentido dela? Surpreendeu, flagrou. Pronto, já está em cima, né? A letra A já é o descritor. Os outros são distratores. Eles vão tentar vão tentar bagunçar aí a tua mente. Porque o da letra B diz assim, contraiu, infectou-se, né? Nesse caso aí, não, porque contrair é pegar uma doença ali, né? Alguma coisa assim. A letra C vai dizer apanhou, segurou. Esse apanhou ou segurou é no sentido de pegar, segurar, né? No caso aí, seria pegar uma coisa, mas ela pegou o Joãozinho, ela segurou ele na mão, no caso, adquiriu ou tomou posse. Não, tomar posse é quando você pega alguma coisa, você segura e aquilo fica para você, né? Vamos para a próxima lâmina. Pronto aí, ó. Letra A é a nossa resposta correta, como eu havia falado. A palavra pegou dentro do texto significa dizer que a professora viu ele ali desenhando, sem que ele percebesse, ela chegou e apanhou ele no flagra, né? Então seria o quê? Surpreendeu ou flagrou, tá bom? Só para a gente voltar, no caso aqui, a esse entendimento. Próxima lâmina. Próxima lâmina. Pronto. Não, eu acho que era voltando mesmo. Volta. Voltando. Mais um. Pronto, aí. Nessa lâmina azul. Para frente. Pronto, aí. Nós trabalhamos hoje 2 procedimentos de leitura. Na próxima aula a gente vai trabalhar outros 2 ou 3 procedimentos de leitura, onde vocês terão a oportunidade de descobrir quais são outros elementos que eu posso perceber durante a minha leitura. Quando eu faço uma leitura, eu tenho inúmeras possibilidades de compreender, de percepção, né, de pegar ali no ato como que eu consigo extrair do texto determinados elementos. Porque vocês sabem que quando nós estamos lendo sob o efeito de várias reflexões, né? Como os próprios descritores apresentam, você está preocupado com a coesão. A coesão são os elementos do texto, certinho, se eles estão ali se ligando direitinho, né? Então você vai estar ligado nisso aí. Uma frase aqui, por exemplo, ó. Eu vou para casa. Imagine só que eu tiro essa preposição aqui para. Coloquei ela aqui em parênteses. Eu vou casa. Perceba como a frase ela fica estranha, ela não faz sentido. Então, seria elemento de coesão sendo tirado do texto, né? Coerência.
Quando você tira um elemento de coerência do texto, quando você tem um parágrafo, digamos que alguém começa escrevendo um texto num parágrafo, ele está falando sobre jogo de futebol. No segundo parágrafo, ele consegue fazer um malabarismo e já começa falando sobre um bolo. A menos que ele consiga ligar esses dois parágrafos, o texto dele não vai fazer sentido algum e ele vai ter problema de coerência, tá bom? Então, isso aí seria. Além disso aqui, nós temos muitos outros, como, por exemplo, a situação, a intenção do autor. Você tem também a intertextualidade. Que são elementos que vão te ajudar a compreender o texto. Nas intertextualidades tem coisas que vocês vão ver só no ensino fundamental nas séries finais, mas só para você ter uma noção aqui, você vai ter paráfrase, paródia, citação, plágio, alusão, estilização, epígrafe e pastiche, que são mistura dos textos uns nos outros, né? Quando a gente diz assim, usa aquela expressão dizendo assim, meu Deus, ontem choveu um dilúvio. De onde você tira essa expressão? Um texto bíblico, que você tirou uma expressão lá de uma data muito antiga, segundo datação bíblica, que é o período em que houve uma grande chuva na Terra, segundo o texto bíblico, e você utiliza esse termo para falar de forma exagerada que choveu muito ontem. Então, na intertextualidade, isso é chamado de alusão, tá bom? Então, vocês vão ver isso o tempo todo, fazer alusão a time de futebol, fazer uma citação direta de alguém que já falou uma frase. Tudo isso está ligado, gente, dentro dos procedimentos de leitura que nós iremos trabalhar mais à frente, que vocês vão ter uma compreensão mais geral, sempre do modelo que a gente está trabalhando aqui. Eu vou trazer o gênero textual, vou apresentar o descritor que a gente está trabalhando e aí a gente parte para as questões para resolver. Tudo beleza? Se vocês conseguiram pegar isso aí, se não, revejam esse vídeo de novo, pausem, façam anotações, tomem muito cuidado, releiam, criem um hábito de leitura. A leitura ela é extremamente importante para melhorar a capacidade de vocês cognitiva, de pegar as coisas no ato da leitura. Ler não é somente dar uma passada de vista, às vezes é fazer uma reflexão, pegar aquele texto, analisar ele com cuidado, com bastante afinco, e aí você, quando adquirir o hábito de ler, e aí passar a ler diariamente, compreendendo cada coisa, guardando cada coisa na sua mente, você vai enchendo ali seu leque de possibilidades, daqui a pouco a sua mente consegue assimilar vários textos, expressões difíceis, você precisa ler para poder assimilar os conteúdos. A nossa aula é essa, nós vamos ficando por aqui, tenham todos um ótimo final de semana, né? E fiquem todos com Deus, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Aulas aos sábados de português e matemática com professores efetivos da rede pública municipal, com o intuito de atingir a todos os alunos, tanto da cidade quanto do campo. E aqueles que não tiverem acesso à internet, através das lives que serão ministradas aos sábados, terão também acesso a todo o conteúdo através do nosso site, do nosso link. Não deixe de participar das nossas lives, das disciplinas de português e matemática. E você, aluno, que não tiver a oportunidade de assistir aos sábados, as aulas serão reprisadas através do canal 13 TV Liberdade. As aulas de reforço do projeto Aprender Mais Codó acontecerão todos os sábados, às 9 horas. E acontecerão através de 2 canais no YouTube. O canal Aprender Mais Codó 9º ano e o canal Aprender Mais Codó 5º ano. Então você, que é aluno do 5º ou 9º ano da Rede Pública Municipal de Codó, todo sábado tem um compromisso garantido com a Secretaria Municipal de Educação e com a sua escola, visto que sua participação e desempenho acarretará em pontuação em todas as disciplinas lá da sua escola, através do formulário de frequência que iremos disponibilizar todas as aulas no chat. E lembrando, toda a equipe da SEMEC-TI está empenhada em fazer com que o projeto aconteça da melhor forma possível. Então, enquanto você, aluno da Rede Pública Municipal, estiver assistindo às lives de reforço, todas as diretorias, coordenações e professores estarão aqui da SEMEC-TI controlando, prestando suporte técnico a todos os professores que estarão lecionando aqui nesse estúdio e a você que está aí de casa. Então não perca nenhuma aula do projeto Aprender Mais Codó, porque em todas as aulas teremos premiações. Venha você também fazer parte dessa equipe que aprende mais a cada dia.